paz de Jesus esteja com você. Memórias do Líbano. Esta semana vai trazer para você novidades sobre a atividade do padre Silvano Chamaun em Campinas. Seja bem-vindo em nosso programa Memórias do Líbano. Obrigado. Obrigado, Sr. Bispo. Frei, você está fazendo uma atividade para ligar o Líbano para o Brasil e os descendentes libaneses também para o Líbano. Um programa que, pela primeira vez, foi feito aqui em Campinas. Pode falar um pouco sobre esse projeto? Posso. Na verdade, foi esse ano 2 grupos. O primeiro grupo foram 20 pessoas que foram para minha ordenação, para assistir minha ordenação, que foi dia 30 de junho. E claro que depois chegaram no dia da ordenação, depois a gente começou a passear para conhecer o Líbano. E a viagem não foi só para os descendentes, tinha, claro, a maioria foram descendentes, mas também tinha brasileiros. A ideia foi que eu queria sempre, o brasileiro que me recebeu muito bem aqui no Brasil, eu queria também muito levar ele para receber ele também do mesmo jeito lá no Líbano. Então foi bastante brasileiros juntos. E o segundo grupo chegou lá dia 6. Depois, 6 dias do primeiro grupo, chegou o segundo. O segundo grupo foi daqui de São Paulo. Foram 23 pessoas e são de uma família Anderi e família Bechara. Passaram 4 dias juntos com o primeiro grupo passeando, depois o primeiro voltou para cá e o segundo permaneceu lá, ficou uns 5, 6 dias lá passeando. O que eu posso falar que posso agradecer Deus só porque tudo correu bem e a viagem foi muito boa, todo mundo voltou muito feliz e agradecendo pela essa viagem a oportunidade, especialmente as pessoas que são descendentes e foram pela primeira vez na vida deles. Tinha pessoas que tinham 80 anos, a primeira vez que ele pisa na terra dos pais dele. Eles choraram muito, foi muito emocionada a viagem, emocionante para eles a viagem lá. Então, graças a Deus, e a gente vai continuar, se Deus quiser, o ano que vem. E agora eu chamo todo mundo, quem está interessado, famílias, jovens, de várias cidades, quem está interessado em ir conhecer o Líbano, descendentes e brasileiros, a Igreja Paróquia São Charbel Campinas está oferecendo essa oportunidade de ir e conhecer e estou acompanhando os grupos. E essa viagem, uma viagem turística? Sim, turística. Para conhecer o Líbano. Sim. E que mais também? Turística, eles vão também às aldeias deles, não? Conhecer a família? Sim, porque aconteceu que esse grupo, o segundo grupo foi todo de uma aldeia só, de Kfur Larbe. Aí eu coloquei na programação um dia inteiro lá com os parentes deles. Passaram o dia inteiro lá em Kfur Larbe. Foi gostaram, gostaram muito. Gostaram muito. E os jovens, a maioria deles tocam, família de artistas. Eles tocam e cantam samba e tem Guilherme Lacerda entre eles. Então eles fizeram um samba para Kfur Larbe lá. Eu falei para eles, vocês marcaram a história da Kfur e do Líbano, que cantaram samba para Kfur lá no Líbano mesmo. Agora vou chamar também um VT do Padre Michel. Esse VT de um padre biblista que vai falar um pouco sobre a Bíblia. Hoje vou propor a você outro exemplo da fé, uma pessoa do Antigo Testamento, o profeta Elias. Será que o profeta Elias é um exemplo da nova evangelização? Porque sabe que a igreja vive agora este ano de fé dentro do contexto do sínodo da nova evangelização e da transmissão da fé. Acho que sim. Elias, o profeta, um exemplo. Veja como. Porque Elias vivia no século IX, nos anos antes de Cristo, então estamos mais ou menos nos anos 870, 60 antes de Cristo, com o rei Achab do norte, o rei norte de Israel. Este rei não observava as leis do Senhor. Veio Elias lhe dizer, não vai ter mais chuva. Um período mesmo de
sem água, a terra será, mesmo sem chuva, sem água, não vão achar nada a comer. E ficou 3 anos aquele período, e o rei não se converteu. O que fez Elias nesses 3 anos? Nesses 3 anos, ele foi se esconder primeiro dentro de uma grota, mas a providência de Deus cuidou dele, mandou todos os dias para comer e para beber, perto de um rio. Mas depois, quando o rio secou, o profeta fugiu para o sul do Líbano. E lá encontrou uma viúva, cujo filho, vivendo com o filho. E como então o filho dela morreu, ele podia ressuscitar, ele ressuscitou o filho dela e ela recebeu o profeta e depois então podemos dizer, porque Jesus sempre deu esta referência que durante aquele momento o profeta foi chamado para ir a uma mulher pagã cuja fé era grande. Mas então ele voltou para Israel. E aí aconteceu o que se chama o sacrifício do Monte Carmelo. Lá então subiu Elias com os outros sacerdotes pagãos, do rei. Do rei judeu que era um judeu pagão, que era um rei pagão, na verdade. Então eles ficaram o dia inteiro gritando, manda-se, porque eles fizeram assim um desafio, o Deus que manda fogo para comer o sacrifício, este Deus então todo mundo será obrigado a venerá-lo e adorá-lo. Os sacerdotes do Baal e da Ashtarut, então os sacerdotes pagãos, ficaram o dia inteiro gritando no Monte Carmelo, mas não conseguiram. O Deus deles não escutou e não podiam então fazer o sacrifício. Quando chegou o momento da noite, do sacrifício da noite, Elias colocou água sobre a oferenda e se ajoelhou e falou, como dizemos na nossa missa maronita: atendei-nos, Senhor, atendei-nos, Senhor, atendei-nos, Senhor, 3 vezes. E veio do céu o fogo e comeu mesmo o sacrifício. Então Deus atendeu o profeta Elias. E assim então se tornou o profeta do Deus único. Todo mundo se converteu. Mas o rei quis sempre perseguir o profeta Elias. Mas o profeta Elias sempre escutava dentro dele, do coração dele, a voz de Deus. E por isso então ele fugiu. Uma vez apareceu Deus com um pequeno vento. E lá achou que Deus está com ele e conservou então com esta pregação. E ao final da vida de Elias, diz a história bíblica que ele foi elevado num carro de fogo e por isso ele não morreu, para voltar a preparar o caminho do Senhor. E diz Jesus que foi, na verdade, em João Batista que voltou Elias para preparar a estrada do Messias. Para nós, o que é importante do profeta Elias é de escutar sempre a voz do Senhor dentro do nosso coração. Escutar a voz da paz, escutar a voz do amor e, sobretudo, escutar a voz do adorar a Deus único, porque sabemos que esta foi a unicidade de Deus, esta foi a mensagem do profeta Elias. Vive como Elias, será aquele que transmite a fé, será o modelo da nova evangelização, da nossa igreja e o nosso mundo. Memórias do Líbano encerra esta semana também esse programa com uma bênção especial de um padre novo que vai dar para vocês essa bênção. Padre Silvano, pode encerrar e dar sua bênção para nós. Que Deus abençoe todos nós na intercessão de São Charbel, Nossa Senhora do Líbano. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.